Estamos entrando agora no mês, para nós urologistas, um momento importante no sentido de conscientização dos nossos pacientes, da população masculina, em relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, como sabemos, é o câncer mais comum no homem, excetuando-se os cânceres de pele, acomete predominantemente pacientes acima de 45 anos de idade. Estimativas do INCA mostram que em 2020 teremos mais ou menos aí 65.800 casos de câncer de próstata no Brasil. E a mesma estimativa, já apurada pelo INCA, houve um número de mortes por câncer de próstata de cerca de 15.500 pacientes em 2018. E há uma projeção que até em 2030, 1,7 milhão da população mundial irá apresentar essa doença. O que aumenta o risco? O que provoca ou aumenta a chance de um câncer de próstata? A idade é um fator de risco importante. Se nós pegarmos aí a maioria, cerca de 70% dos cânceres de próstata acometem pacientes acima de 65 anos de idade. Porém, nós já começamos essa investigação com os exames de rotina a partir dos 45 anos de idade, porque pode cometer também a partir dessa idade. Outro fator de risco seria o fator hereditário, o fator genético, que não podemos intervir. Porém, aqueles familiares, pai que tem um pai, um irmão acometido por câncer de próstata, aumenta muito o risco, a chance desses pacientes apresentarem a doença. Também tem relatos também que o excesso de gordura, sedentarismo, ganho de peso corporal, hábitos de sedentarismo podem aumentar a incidência do câncer de próstata. Por isso orientamos uma melhoria na alimentação, perda de peso, realização de atividade física, cessar tabagismo, são coisas que nós podemos intervir como médicos. Existem também relatos também de exposições a certas aminas aromáticas comuns nas indústrias químicas, mecânica ou nas indústrias de transformação do alumínio. Essas substâncias podem aumentar o risco. O arsênio, que é muito utilizado também como conservante da madeira e como agrotóxico, também aumenta a chance do aparecimento dessa doença. E produtos do petróleo, produtos de combustão de veículos, fuligem, também podem estar associados ao risco do câncer de próstata. É bom também lembrar que a população na raça negra, ela aumenta o risco e a agressividade do câncer de próstata. Então, nesses pacientes em que há uma história familiar ou até são pacientes da raça negra, nós começamos um pouquinho antes a detecção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? A grande maioria dos casos hoje, mais de 80% dos casos, os pacientes não apresentam sintoma algum. Com o advento dos exames do PSA e do exame de toque, com os exames de rotina, cada vez mais detectamos a doença numa fase mais precoce. Portanto, o paciente não apresenta sintoma algum. E mesmo quando o paciente apresenta algum sintoma, como por exemplo, uma dificuldade para urinar, uma diminuição do jato urinário, o paciente levanta várias vezes à noite para urinar, ou durante o dia mesmo vai muito ao banheiro com uma certa frequência, cada meia hora, uma hora, um aumento dessa frequência urinária, na maioria das vezes não se deve ao câncer de próstata, se deve a uma outra doença relacionada à próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que também pode acometer o homem a partir dos 45 anos de idade. Então, não necessariamente a presença desses sintomas está relacionada ao câncer, mas em casos mais avançados do câncer, o paciente pode sim apresentar esses sintomas. Então, recomendamos também ao paciente que apresente sintomas, seja investigado no urologista quanto à presença do câncer ou da hiperplasia prostática benigna. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico é feito basicamente através de um exame de sangue, o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma glicoproteína produzida pela próstata. Então, a presença desse PSA, esse PSA alterado, não necessariamente indica um câncer, mas pode sugerir em alguns casos. Por isso dosamos o PSA. E é graças a esse PSA que hoje encontramos cada vez mais pacientes numa fase mais precoce da doença, baseado nesse simples exame. Com o PSA, cerca de hoje
cerca de 80% dos diagnósticos estão numa fase mais inicial, ou seja, tendo esse diagnóstico precoce, a possibilidade de cura desses pacientes pode chegar a mais de 90% dos casos. Por isso a importância da realização do exame de PSA e também a importância do exame de toque. Não podemos esquecer do toque, existe todo um tabu em relação a esse exame, preconceito em relação ao exame, que é um exame simples, é feito no consultório, utilizamos um anestésico local, não dura mais que 10, 15 segundos, em que esse exame ele vai nos mostrar o quê? O tamanho da próstata, sugerir um aumento prostático, a presença ou não de nódulo ou um endurecimento. E ele é importante por quê? Porque cerca de 10 a 15% dos pacientes que têm um PSA absolutamente normal, eles podem apresentar alteração no toque e essa alteração pode sugerir um câncer de próstata. Por isso a importância dos dois exames. Mas o que vai realmente dar o diagnóstico da doença seria confirmatório, seria a realização de uma biópsia, que é a retirada de 12 a 21 fragmentos, em alguns casos, vários fragmentos da glândula. Isso é enviado para um médico patologista que, com microscopia, vai analisar a característica do tecido, se ele sugere uma benignidade, como é na hiperplasia prostática benigna, ou uma malignidade no câncer de próstata. Por isso, nesse mês, nós urologistas chamamos a população masculina, conscientizamos a população masculina a procurar o teu urologista, aquele que você já acompanha, aquele que você deixou de acompanhar, retorne. Esses exames são recomendados anualmente e deve ser feito a partir dos 45 anos de idade, naqueles pacientes que têm histórico familiar positivo, alguém com histórico na família de câncer de próstata, ou naqueles pacientes da raça negra. Tirando esses casos, é indicado o exame, a realização dos exames, a partir dos 50 anos de idade. Então eu convoco a população masculina, os familiares dessa população, porque normalmente às vezes o homem não procura o médico, e às vezes vem pela esposa ou um familiar próximo, tenta ajudar o paciente. Eu convoco a população para procurar o urologista para a realização dos exames anuais.